Nesse vídeo a gente vai tratar a respeito do Banco do Brasil, Vale, Petrobras e CEMIG. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E vamos às notícias de hoje. Começando aqui com a Vale. Ela pode pagar dividendos extraordinários? E qual é o motivo dessa especulação? É uma especulação bem válida nesse caso. Por quê? Porque a Vale publicou um fato relevante, trazendo a atualização das suas projeções em termos de produção e investimento, especialmente investimento. Olha só, o que acontece? Tá vendo aqui? Capex total, ou Capex, é a projeção de investimento da empresa. E o que acontece? Tá vendo aqui que a projeção anterior era de 5,9 bilhões de dólares e caiu para entre 5,4 e 5,7? O que isso significa? Como interpretar isso aqui? Significa, primeiro, que a empresa não enxerga bons retornos nesse momento no aumento do CAPEX, que é basicamente o investimento que a empresa faz em manutenção ou em expansão da sua capacidade produtiva. Sendo assim, eu vejo com bons olhos essa decisão. Por quê? Porque um CEO, uma gestão, só deve fazer investimentos altos ou investimentos em si quando ele enxergar retornos atraentes aos sócios, aos acionistas. Se você não enxergar, reduza o pezinho do acelerador. Essa é a melhor medida. O CEO, a gestão precisa ser oportunista e buscar retornos atraentes. Se não tiver investimento bom para ser feito, distribua proventos. No Brasil, onde o provento, ele é o quê? Isento de imposto de renda. Também é cabível a recompra de ações quando a gestão entender que há ali um retorno atraente na recompra de ações, mais atraente que a distribuição de provento. Isso é possível, mesmo no Brasil, onde o dividendo ele é isento de imposto de renda. Por isso que cresce essa expectativa entre os analistas. A Ativa Investimento pensa da mesma forma, a Genial pensa da mesma forma, e o CFO da Vale já declarou a possibilidade de dividendos extraordinários sim. Só que a recompra de ações está bem em pauta, porque a empresa entende que a empresa está negociando na bolsa de valores bem abaixo do seu valor intrínseco. Aí é uma visão da empresa. O que você prefere hoje, Luan? Recompra ou dividendo? Olha, com essa alta recente nas ações, vamos lá, que subiram um pouquinho no ano, mas subiram, e em se tratando de um momento onde o minério de ferro está pouco demandado, e a Vale reconhece isso ao reduzir o seu capex, na minha visão, o dividendo hoje seria mais atrativo. Agora, se Vale cair abaixo de 50, vamos recomprar, porque nesse preço aí tá de sacanagem. E foi o que aconteceu. Quando Vale veio abaixo de 50, eu avisei aqui os investidores, falei sobre o caso, e se a empresa usou o caixa gerado das suas operações, caixa excedente, para recomprar ações naquele momento, ela fez um bom negócio. Então a recompra nem sempre é o melhor caminho. Vai depender, basicamente, se está muito barato, gerando um retorno prospectivo para o acionista elevado. Continuando aqui, agora a respeito da CEMIG, ela fez um acordo bilionário sobre planos de saúde para os seus funcionários. O que acontece? Ela soltou aqui esse fato relevante, que é um acordo em dissídio coletivo. Luan, o que é dissídio coletivo? Para resumir aqui, para o pessoal mais leigo, é um processo judicial na Justiça do Trabalho que envolve acordo sindical, né? O sindicato está ali demandando alguma coisa, está exigindo alguma coisa dos patrões, no caso a CEMIG, e aí se tenta chegar a um desfecho. E aí tem a Justiça do Trabalho nesse processo. Para resumir, tá? Para resumir. E aí foi feito um acordo, porque se não tiver acordo, a Justiça decide. E esse acordo prevê o pagamento de indenização compensatória no valor de 1,250, ou seja, 1 bilhão e 250 milhões, em 6 parcelas, sendo a última em 2030. O acordo ainda está sujeito à homologação, a gente não sabe se vai ser homologado, mas se fosse para apostar em alguma coisa, é na homologação, salvo se tiver algum vício ali muito grande ou alguma suposta lesão a trabalhadores da CEMIG, mas eu enxergo isso aqui com bons olhos, porque acordo significa, se homologado, que resolveu uma questão trabalhista relevante. Isso é muito importante. As ações, contudo, nos últimos dias caíram. Aparentemente o mercado não gostou muito, mas vamos lá. Se a CEMIG reconheceu esse débito, poderia ser muito pior, porque um acordo envolve concessões recíprocas. Então, eu enxergo como algo positivo a resolução dessa questão e ainda um parcelamento nos pagamentos. Ainda, a empresa publicou aqui um comunicado ao mercado, trazendo a elevação do seu rating. E por que isso é importante? Porque isso diminui o custo de crédito para a CEMIG. Quanto maior o rating, que agora foi para 3A em escala nacional,
estava em AA+, isso reduz o quanto a empresa precisa oferecer ao mercado para captar dinheiro, por exemplo, via debêntures. Ou seja, a dívida fica mais barata para a CEMIG. E a gente sabe que no setor elétrico é comum as empresas crescerem através de dívida e a geração de caixa ser destinada para pagamento de dividendos no geral. Caixa livre, obviamente. Então, é uma notícia muito positiva, também não teve repercussão na cotação por hora. Porque isso aqui a gente só vai ver benefício ao longo do tempo, né? Com uma dívida mais barata, o que sobra mais dinheiro para a empresa, e assim vai. Isso aqui mostra o quê? A importância da qualidade da gestão, especialmente numa empresa estatal. Porque a CEMIG foi transformada sob a gestão Zema. A gente viu isso e está vendo. Mas e se um governo de esquerda entrar na companhia e começar a fazer tudo errado? Você vai notar, sendo de esquerda ou não, que gestões de esquerda só destroem valor nas empresas estatais. Só destroem. Isso é fácil de notar no histórico das empresas estatais. De tal modo que você vê performances excepcionais dessas empresas que são boas quando você tem uma gestão alinhada à máxima geração de valor ao acionista, como é o que está acontecendo na CEMIG hoje. E quando você vê uma troca de governo para a esquerda, você vê medidas populistas, investimentos de retornos nada atraentes, visão puramente social, perde-se o foco em rentabilidade e lucro, e aí, infelizmente, uma empresa estatal não se torna mais um investimento atrativo. É assim que funciona. O risco político, ele é inerente nas estatais porque depende da gestão. Então, hoje, CEMIG tem gerado bastante valor por conta disso. É por isso que você vai ver nas estatais aquela montanha-russa tanto em cotações quanto nos lucros, porque depende da gestão. Então, olha, a qualidade da gestão, o pessoal fica ignorando aí. Ah, não importa, não sei o quê. Deixa eu te contar uma coisa. O Buffett, ele só investiu na Coca-Cola quando ele enxergou uma mudança de gestão. A Coca-Cola, antes da entrada do Buffett na empresa, estava investindo até mesmo em vinho, tirando o foco das bebidas, do refrigerante, que é o forte da empresa. Isso é gestão ruim, que fica, sabe, diversificando à toa. É só um exemplo. E eu trago diversos exemplos de gestão ruim, de gestão boa, como você identifica atos de gestão medíocres ou ruins. Isso tudo eu trago com detalhes nas publicações e nos vídeos que eu produzo na comunidade Formação Mira Invest. Veja essa última publicação, lição importante sobre a gestão de uma empresa. E aqui eu detalhei algo que dificilmente você vai encontrar por aí. E aqui tem muito valor embutido. Além disso, na comunidade, você tem acesso ao meu treinamento Formação Mira Invest, aos relatórios de análise das melhores empresas da bolsa, filtragem máxima. E aqui dentro eu vou atualizar com os resultados trimestrais desses relatórios. Então não adianta você querer ver aqui, eu sei que tem gente que faz isso. Vai lá, assina, baixa o relatório e depois cancela. Você pode fazer isso, né? Eu tô correndo esse risco, não tem problema. Só que as atualizações é para quem é assinante efetivamente. E aqui, ó, Equatorial, último relatório trazido, uma empresa do setor elétrico, BTG Pactual, VEG, Caixa Seguridade, Vivara, Itaú e Multiplan. Só as melhores empresas da bolsa. E tudo que você precisa está aqui, porque eu trago prós e contras, riscos e vantagens competitivas, a tese de investimento e o valor intrínseco. Nada de basin. Aqui é técnica mesmo. Basin é uma simplificação excessiva na maioria dos casos. Análise de carteira dos membros, os vídeos que eu publico para os membros do canal, planilha de preço teto de ações e fundos imobiliários e ainda os movimentos que eu faço na minha carteira. Abro a minha carteira e mostro tudo que eu estou comprando, eventualmente vendendo, os movimentos que eu enxergo para o futuro. Está tudo aqui. É a comunidade essencial para o investidor independente. Conheça a minha comunidade no link da descrição e no primeiro comentário fixado. É uma assinatura que cabe no seu bolso e você pode cancelar a qualquer momento, sem burocracia. Continuando aqui, agora falando da Petrobras, que no ano acumula uma queda de 15%, muito em linha com a baixa do petróleo, mas a PetroRio, por exemplo, caiu menos. Já falei sobre isso em outro vídeo. A ação está aí agora negociando praticamente no valor de patrimônio líquido. Já fazia tempo que a gente não via isso acontecer na Petrobras. E aí, o que acontece? Isso aqui é algo que eu não estou gostando na Petrobras. E eu já venho falando sobre isso. Identificar a qualidade da gestão. Olha só, Petrobras informa sobre participação em bloco exploratório em São Tomé e Príncipe. Para resumir, a empresa está diversificando para ativos na África. E aí, veja só o comunicado da Petrobras. Não tem problema você diversificar para a África. Mas olha só o comunicado. Com essa aquisição, a Petrobras passa a integrar o consórcio do referido bloco com a Shell, e já vinha acontecendo isso desde o começo de 2024, tá? Agora aumentou a posição. A operação reforça a atuação exploratória da Petrobras no continente africano com o propósito de diversificação de portfólio. Qual que é o problema, Luan? Veja, aqui não tem
A mensagem: com propósito de retornos mais atraentes em outro continente, com propósito de diversificação de portfólio. Não se pensa em aumentar retorno, só se pensa em diversificar o portfólio, usando o capital dos sócios para diversificação, estilo Coca-Cola no passado. Percebe? Algo que você não estava vendo quando a gestão era de direito, onde não era a diversificação que era o foco, era a concentração no principal negócio da Petrobras, no mais rentável, onde ela tem uma vantagem competitiva duradoura, que é o quê? A produção do petróleo, a exploração do petróleo, com o ROCE aí que alcançou 30%. Isso sim gerava muito retorno. E saída de investimentos ruins. Só que o que a Petrobras está fazendo agora é o quê? Contrário. Está indo na via contrária, diversificando, querendo voltar para negócios pouco rentáveis, como a distribuição de GLP, como a empresa já anunciou em agosto. E é esse tipo de coisa que você encontra na minha comunidade. Eu vou identificando esses sinais. Algo que dificilmente o pessoal na internet vai falar para você. Porque o pessoal faz só o genérico ou aquela análise mais ou menos, ou só fica repetindo o que outros estão dizendo. Só que aqui a minha análise é independente, porque eu estou o tempo todo vivendo o mercado e pesquisando, analisando postura de gestões, analisando relatórios financeiros. E o papel do investidor é saber identificar isso e buscar se antecipar a determinados movimentos, sabendo identificar quando há mais risco ou menos risco. Precisa saber fazer conta para não pagar caro demais, porque na maioria das vezes o investidor perde dinheiro por pagar caro demais ou por focar em ativos que não deveria. Mas é isso, tá, a mensagem. Agora, por outro lado, eu tenho que reconhecer que às vezes a Petrobras pode acertar. Por exemplo, investir no etanol de milho pode reduzir dividendos, mas tem um retorno atrativo aí nesse negócio. Pode chegar a 18% de retorno. Aí você tem uma análise de investimento correta. E aí, como é que vem a manchete? Pode reduzir dividendos segundo o JP Morgan. Não tem problema reduzir dividendos quando você tem um retorno atrativo embutido no projeto, percebe? Aqui é um caso em que dá para você pensar, mas os demais ali, sinceramente, aí eu te pergunto, por que a Petrobras é tão barata assim? Por que ela está tão barata assim, quando deveria valer muito mais do que vale hoje? Por esse problema de gestão. É por isso que eu deixei lá para os membros, preço teto hoje de Petrobras, bastante conservador diante disso tudo. É evidente que, se houver uma troca de governo no ano que vem, aí você poderia destravar um valor gigantesco em Petrobras. E o preço atual estaria de graça. E de fato está muito barata. O mercado precifica a qualidade da gestão. Esse é o ponto. Por fim, Banco do Brasil, XP, revelou um novo preço-alvo. O que eles fizeram aqui? Eles baixaram de 32 para 25 nos próximos 12 meses. Recomendação neutra. E a ideia aqui é a seguinte: apesar de Banco do Brasil estar sendo negociado a múltiplos PVP aparentemente atrativos, o PL parece esticado em relação às médias históricas. E a combinação de recuperação lenta, ROI baixo e dividend yield modesto nos leva a manter o rating neutro. E ainda ao destaque para a Selic muito alta, que dificulta a geração de valor para os acionistas. É o que eu falei. Hoje, com essa alta recente em Banco do Brasil passou a ter um PL aí projetado próximo de 8 vezes lucro, o que dá um retorno embutido inferior a 11% ao ano. Mas qual que é o ponto? A empresa precisa se recuperar, que aí esse múltiplo vai cair. E esse múltiplo alto mostra pra gente um certo caráter cíclico em Banco do Brasil, por depender do agronegócio brasileiro. Se o agronegócio está indo bem, Banco do Brasil vai bem. Se ele está indo mal, ele vai mal. Então, esse PL dando uma esticada mostra o caráter cíclico de Banco do Brasil. Evidente que o melhor momento para comprar as ações seria mais ou menos neste, só que ainda há muita incerteza embutida, de tal modo que você precisa ser mais conservador no preço que você vai pagar. E a alta recente foi especulativa. O governo vai promover renegociações. Especulativa, não melhora o fundamento do banco em si, o que gerou toda a queda expressiva. Então tenha cuidado com o preço que você paga pelas ações. Mas detalhe também, obviamente que um múltiplo mais alto hoje seria um dos melhores momentos para se posicionar. Mas cuidado com o preço, porque como eu já disse, empresa que tem um caráter mais cíclico, o múltiplo mais alto é um bom sinal para a compra. Avalie tudo isso na análise de investimento e na tomada de decisão. E de novo, te convido aqui a conhecer a minha comunidade de investimentos.
Vamos aqui agora alguns comentários do YouTube. Caixa tá subindo, eu tenho carteira. Ontem caiu porque trocaram o alto escalão e o mercado não tinha precificado essa hipótese. Sem alarmismo. Sim, claro que é um problema, que é intervenção estatal, mas o mercado tende a precificar isso rapidamente. Gostei da mudança para dividendos trimestrais. Eu também. Maior fluxo de caixa ali para os acionistas. Pergunta: o André Esteves do BTG estava envolvido na Lava Jato? Olha só, rapaz. Você quer treta, né? O governo agora vai indicar um aluno do Haddad. É foda. Olha, é problemático. Essas indicações, essas trocas repentinas, sem indicar o mercado, isso aí gera opacidade, gera mais incerteza. É isso que eu falo. Não adianta, você sendo de esquerda ou de direita, você tem que reconhecer que a gestão de direita é muito superior nas estatais, mas muito. E geralmente muito mais transparente do porquê tá fazendo X ou Y. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você, onde eu mostrei 3 mudanças radicais que eu fiz na minha estratégia de investimento nos últimos anos.